Júlia, seja bem-vindo. Oi, Simoninha, seja bem-vindo. Vamos que vamos. E aí, vocês gostaram lá do grupo? Foi legal? Como é que foi a experiência de vocês vivendo lá a Osteneira? Legal? Como é que foi a experiência do grupo 551? Seja bem-vindo aí, Silva. A imagem tá legal? Tá tudo bem aí? Vamos começar. Foi muito bom, né? Olá, Laura, seja bem-vinda. Perguntando ao pessoal como é que foi nossa semana aí juntos, né? Pra mim foi muito legal, que eu acabei fazendo junto com vocês exercícios, né? E a gente sempre reforça o que há de mais positivo na gente. Muito bom, né? Bem, o que nós vamos fazer? Eu separei aqui 5 perguntas que as pessoas sempre me fazem e fizeram nos outros grupos também. Bacana, bacana. Isso aí, Laura. Que praticamente respondem as demais. Eu recebi em torno de 15 a 20 perguntas, tá? E dentre elas eu escolhi 5 para não ficar muito longa. Mas antes eu queria fazer só um bate-papo rápido. E se vocês tiverem alguma pergunta que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, tá? Que aí eu anoto aqui e dando eu respondo. Mas vamos lá. A primeira coisa que nós, tá? Você já deve ter escutado isso, né? Que nós somos deuses, mas esquecemos, né? Mas por quê? Por que isso pode ser uma verdade? Porque nós temos a capacidade de criar a nossa própria vida, né? Nós temos a nossa capacidade de escolha e de trilhar o caminho que nós escolhemos. Eu frisei muito a frase que fala o seguinte, que a não escolha é uma escolha, né? E a não escolha, ela tem no seu inconsciente a escolha que você fez anterior, que talvez não tenha sido sua. Talvez tenha sido de outras pessoas, achando que aquilo era verdade e você absorveu como verdade. A nossa mente era bem complexa no sentido de preparar algumas armadilhas para os nossos sonhos, para o nosso futuro. E essas armadilhas, na realidade, que não são armadilhas, são apenas situações onde nosso interior está se protegendo de algo que aparentemente é ameaçador para ela. Essas armadilhas, elas surgiram lá na infância, né? Mais uma vez a gente voltando lá na infância e voltando na fase da formação da nossa personalidade, que vai até 8, 10 anos. E até 12 ela se fixa, ela se firma, e a maneira que nós temos de mexer com isso é apenas ressignificando, porque o trauma, né, a visão de mundo que você tem hoje é justamente a visão de mundo que você aprendeu a ter. Isso é real, tá? Isso é real. Isso. Júlia, vou responder isso mais tarde, tá? Rapidinho. A questão da espiritualidade em relação a isso tudo, né? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde, que não agora sim, aqui não cabe, mas no finalzinho eu respondo. Então, a formação nossa,
ela veio lá da infância, ou seja, toda a nossa bagagem de personalidade, é como se nós fôssemos um computador, tá? Vamos colocar assim, nós temos o nosso cérebro seria um hardware que recebem algumas informações, alguns conteúdos que tem que ter conexão com esse hardware, senão ele não consegue entender o que está vindo. O que quer dizer isso? É tipo assim, eu não estou preparado para receber determinado tipo de conhecimento, então, apesar do conhecimento chegar a mim, eu não consigo percebê-lo. É a mesma coisa se você pega um computador da Macintosh, né, da Apple, e você tenta utilizar um mecanismo que não seja da Apple, ele não vai entender. É igualzinho que acontece conosco. Exatamente, o HD. É exatamente o que acontece conosco. A gente só percebe aquilo que o nosso interior roda, porque nós estamos programados para que isso aconteça, né? A ciência ela está indo bastante longe, que ela fala o seguinte: na época que o Brasil foi colonizado, por exemplo, seja bem-vindo, meu irmão, provavelmente os índios, quando olharam para o horizonte e viram as caravelas chegando, provavelmente eles não compreenderam que eram caravelas e para eles era uma miragem, ou seja, eles não conseguiram identificar porque não havia elementos internos de percepção. É a mesma coisa que a gente está andando na rua, tá? Se você sai para a rua com o objetivo de fazer algo, comprar alguma coisa, você vai observar que esse algo parece que está mais presente na sua vida, nas pessoas usando, várias lojas oferecendo. Por quê? Porque o nosso foco ele fica voltado justamente para a nossa vontade. Só que essa vontade que eu falo, esse nosso foco, ele não só acontece na nossa mente consciente, ele acontece o tempo inteiro. E principalmente ele vem do nosso inconsciente. O nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente, ela está estruturada em 95% de quem nós somos. Então nós temos 5% de consciência e 95% de inconsciência. E a nossa inconsciência ela é a base de quem nós somos, propriamente dito. Então tudo ocorre. Tudo que vem para a nossa mente consciente é o que o nosso inconsciente permite. Ou seja, alguns traumas, alguns problemas que nós passamos no passado, eles são abafados justamente para que a gente fique protegido dessa dor. Então esse mecanismo de defesa, ele fica no inconsciente, mas ele estando no inconsciente e abafado pelo consciente, não quer dizer que eles não estejam rodando dentro da gente, ou seja, o hardware, né, o HD está rodando. E como é que ele roda? Ele roda com a percepção de mundo que eu tenho e que eu absorvo do mundo, ou seja, o meu referencial de mundo está ligado aos 95% de quem eu sou internamente. Ok? Tá ruim para todo mundo ou só foi para os Ostenira que a internet caiu aí? Então, o que acontece? Eu vou ver meu mundo com uma percepção, com o meu referencial. Lembra que eu falei para vocês assim, vamos supor, vocês estão desse lado e eu estou desse lado aqui. Aí vocês veem o número 6, mas eu vejo o número 9. E a gente vai começar uma discussão de quem está certo. Na realidade, o que acontece? Sob esses dois prismas, os dois estão certos. Os referenciais é que são diferentes. Entendeu? Então nós temos que ficar muito ligado quando algumas pessoas estiverem passando por determinadas situações, o referencial de mundo que ela tem provém justamente da história de vida delas. Então, tudo que acontece no seu mundo, você criou. Aí você vai falar assim, porra, mas eu não queria estar vivendo isso. Eu não estou dizendo que você queria estar vivendo isso. Estou dizendo que a percepção de mundo que você teve, que você aprendeu no passado, trouxe você até onde você está hoje. Aí você vai falar assim, não propriamente dito a experiência, mas a interpretação da experiência fez com que você chegasse até onde você está aqui hoje.
O bacana é que é o seguinte, se isso foi aprendido, isso pode ser reaprendido, ressignificado. E assim acontece com a nossa autoestima. Aí você vai falar assim, eu já tive alguns clientes assim, que tinham alguns problemas até físicos e que às vezes utilizavam disso como uma ferramenta de autoproteção e propriamente dito de negação de um relacionamento, negação da felicidade. Aí eu dei o exemplo dele do Stephen Hawking, né? Aquele cara que teve que fez a teoria de tudo, por exemplo. O cara teve uma doença, ele era normal, teve uma doença degenerativa, ele acabou mexendo só com a boca, mas ele tinha sensibilidade, teve, não sei, vários filhos, era casado, a mulher ficou até o final da vida praticamente com ele, chegou no final, ele mesmo, né, liberou ela para ela poder ser feliz, que ela é uma pessoa bonita, mas para ele era feliz, ele era realizado, ele fazia o que ele amava, ele não se prendeu ao problema em si, apesar de inicialmente ele ficar revoltado, é natural, mas ele superou a situação e ele conseguiu viver uma vida propriamente que ele tinha programado. Mas qual foi o foco dele? Foi o problema, a doença que ele adquiriu ou aquilo que ele queria realizar como missão na vida? Viver, ser feliz com os filhos, mesmo naqueles problemas todos. Sequer ele deixou se levar por aquilo, porque ele estava focado naquilo que era mais alto, de um nível mais elevado, um nível frequencial. Então, é para provar que outro cara também, aquele Nick Vujicic, aquele cara que não tem dois cotoquinhos nos braços e nas pernas. O cara é casado, tem filho, nada, o cara surfa, faz tudo. Mas sabe por quê? Porque ele aprendeu a lidar com a situação, ele teve depressão, ele queria se matar, né? Mas ele compreendeu que ele podia utilizar a vulnerabilidade dele para ajudar as pessoas que também têm problemas. E muitas das vezes os problemas delas sequer se equiparam com a condição daquela pessoa. Então, nós todos, tá? Nós todos como seres humanos, nós estamos nesse mundo de experiências para um ajudar o outro, porque o meu potencial pode ajudar você na sua fraqueza e o seu potencial pode me auxiliar na minha fraqueza, porque todos nós temos altos e baixos. Imagina se todo mundo fosse forte, se todo mundo fosse fraco, ninguém ia precisar de ninguém e ninguém ia ter como ajudar ninguém. Então o mundo hoje, ele tem uma tendência natural a ser mais cooperativo e menos competitivo. E se a gente começar a analisar a história da espiritualidade, das escolas iniciáticas, por exemplo, nós vamos ver que nós saímos do ciclo de peixes e entramos na era de Aquários, no ciclo de Aquários, que justamente a gente sai do eu trabalhar o amor, do exercício do amor, né, que estava ligado ao outro, que a gente propriamente não conseguiu tanto assim, para a era do nós, ou seja, hoje o que vibra é o nós, o coletivo, a gente compartilhar nossos conhecimentos, nós nos doarmos a uma situação positiva. Aí você vai falar, Renato, mas doar como? Você pode se doar de diversas maneiras. Eu me dou dando palestras, eu me dou fazendo lives, eu me dou ajudando algumas pessoas. Agora eu estou abrindo às segundas-feiras um trabalho online de hipnose com um preço popular, ou seja, eu vou escolher algumas horas da minha agenda para atender a preço popular. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas precisando disso e muitas vezes ela não vai conseguir ter um acesso, principalmente presencial, né, para fazer esse trabalho. Então, é uma maneira de eu me doar. Agora, como você pode se doar? Como é que você pode fazer da sua vida uma vida mais bela, mais justa, mais digna? Isso tudo tem a ver com felicidade, tá? O nosso papo é felicidade e autoestima. Então, nós estamos falando, eu fui lá atrás para mostrar para vocês que o nosso referencial de vida, de mundo, faz com que a gente
tenha um posicionamento no mundo de acordo com aquilo que existe mais, no meu mais profundo ser. Então aquilo que eu aprendi, aquilo que eu adquiri como experiência do mundo é justamente a interpretação do que eu experienciei, não propriamente a experiência disso. Então hoje o Renato, eu tenho uma autoimagem, ou seja, eu criei uma imagem de mim mesmo, que pode ser positiva ou negativa. E conforme o meu referencial de mim mesmo, eu posso ter minha autoestima alta ou minha autoestima baixa, bastando eu modificar o quê? O meu referencial. Eu costumo falar, sempre falo o seguinte: mude o seu mundo, que o mundo à sua volta mudará. O que isso quer dizer? Por que eu sempre falo isso? Em qualquer momento, qualquer palestra, eu sempre falo isso. Porque normalmente a gente delega o poder ao outro de nos fazer feliz, de nos complementar, de nos preencher. E a gente esquece que, na realidade, nós temos que avocar esse poder, nós temos que trazer para nós o poder da autorrealização. E é tão incrível isso, é tão incrível, que você vai ver que quando nós nos percebemos diante de uma situação, nós estamos culpando o outro, não é isso? Por que a gente culpa o outro? Porque o outro está sendo responsável por me fazer feliz, o outro está sendo responsável por entregar para mim aquilo que eu deveria fazer e eu acabo não fazendo. Então essas condições nós temos que perceber que no momento que eu transfiro para o outro a responsabilidade de me fazer feliz, eu estou tirando de mim o poder que eu tenho sobre mim mesmo, de elevar a minha autoestima, de me fazer feliz, de fazer boas escolhas. Aí algumas pessoas perguntam para mim: Renato, mas o que é felicidade que você fala? O que é felicidade? A felicidade, ela é muito subjetiva e ela vai estar ligada a fatores se vocês conhecem a roda da vida, você vai ver que ela tem mais ou menos, tem umas que tem 10, outras tem 11 pilares. A roda da vida, na realidade, ela demonstra que nós temos que harmonizá-la em todos os seus pilares para que a gente possa ter uma vida plena. Algumas pessoas não acreditam que isso é possível. E eu afirmo para vocês que é possível. É possível ter uma vida extraordinária. É possível ter uma vida de felicidade, mesmo diante de circunstâncias que aparentemente sejam comprometedoras dela. Começando pelo próprio físico, né? Como eu falei do Nick Vujicic, falei daquele cara lá até esqueci o nome dele, do Stephen Hawking, do Teoria de Tudo, e outros grandes aí que surgem no mundo. Tem um menino que eu fiz live, ele teve um problema, superou o problema e hoje ele é um menino de 11 anos. Hoje fazem live, faz palestras, viaja o Brasil todo ajudando as pessoas, ou seja, aquilo que aparentemente poderia ser a sua fragilidade se tornou a sua maior força. Então a sua força está dentro de você, está dentro de nós. Então a felicidade, ela passa a ser uma escolha a partir do momento que eu começo a usar a minha fragilidade como força, a nossa vulnerabilidade como força. Do contrário, vai ficar difícil. Como eu posso escolher a minha vida, eu preciso enxergar aquilo que está me definindo como ser humano no mundo. Eu preciso saber qual é a autoimagem que eu tenho e por que ela foi construída. Porque ela foi construída linguisticamente, ou seja, a nossa autoimagem, ela veio sendo construída, e firmada no mundo. Olha só, ela veio sendo construída e firmada no mundo. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda. E fez com que eu hoje fosse quem eu sou. Se eu não estou satisfeito com algo, é porque a sua consciência, ela se manifesta contra, entre aspas, aquilo que você aprendeu no passado. Então o passado, ele só serve como referencial de aprendizado, nunca como referencial de busca de futuro.
Porque se eu pegar o meu passado e quiser construir o meu futuro vai ser igual ao meu passado. Einstein sempre falou isso, né? O maior dos absurdos é o homem que queria alcançar coisas novas, construir coisas novas utilizando o mesmo material do passado. Então nós precisamos compreender que a história do mundo, a nossa história, ou seja, o passado e o futuro, eles vivem em oposição, que eu falo, eles vivem nos extremos, com um como experiência e outro como inspiração. Mas a vida acontece aqui agora. A vida está aqui. Muito bacana, Laura, isso mesmo. A gente tem que superar mesmo. Vilma, é verdade, os opostos são praticamente aparentes, tá? Mas eles se tocam sempre. Nós temos que expandir realmente nossas consciências para que podemos ser felizes. Agora, não adianta teoria, entendeu, gente? Não adianta estudar pra caramba se você não bota em prática. Não adianta ficar com jargões, falando, expressando, se você não bota isso em prática. O mundo, ele não precisa de muita teoria, ele precisa de mais prática. Ele precisa de muita prática dentro de uma pequena teoria que eleve a sua condição. Porque do contrário a gente não consegue sair do lugar. Do contrário a gente vai ficar precisando sempre do outro para poder chegar a algum lugar, pela falta de compromisso. Então a felicidade em si, ela é o quê? Uma sensação de bem-estar. É uma sensação de bem-estar pleno. Mas esse bem-estar pleno, ele nunca em si se fecha completamente, porque a gente sempre muda o nosso desejo. Ele vai sempre se elevando. Se eu elevo um nível, o meu nível para que eu passei, vai ter novas necessidades, novas buscas. E isso tem que ser preenchido com vitórias. Ou seja, a maneira como eu escolho viver define se eu vou ser feliz ou não. Tem várias pessoas, por exemplo, que realizam diversas coisas na sua vida, mas sequer são capazes de comemorar a cada pequena vitória. Se você não é capaz de comemorar uma pequena vitória, quando chegar a grande, você não vai se importar tanto. Nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos para conquistar o mundo, porque esse mundo é nosso. Nós já conquistamos em estar vivos, né? Estar vivo é uma bênção. Que dentre milhares de espermatozoides, você alcançou o óvulo lá e surgiu. Então, nós temos que compreender que estar aqui, estar consciente, estar buscando, estar num sábado, 11h25 da manhã, participando de uma live, é sinal de que algo existe dentro de você que está te mobilizando a buscar aquilo que você ainda não tem. Ou de complementar, ou de fortificar algo que você já alcançou, mas ainda está precisando de força. E eu vou dizer, a felicidade é uma busca eterna. Porque, mais uma vez, sempre quando eu subo de nível, as minhas necessidades aumentam. Então, não existe propriamente uma definição de felicidade, que para cada um vai chegar num ponto. Vamos supor, eu estou bem em todos os pilares da minha vida, mas o meu financeiro ainda não está legal. E eu tenho vontade de ter alguma coisa. Essa vontade de ter alguma coisa talvez me frustre. E eu preciso realizar isso. Então, nesse pilar, por exemplo, eu precisaria lutar mais, me empenhar mais para conseguir alcançar uma felicidade plena. Mas às vezes pode não ser isso. Pode ser a saúde, pode ser a espiritualidade, pode ser eu ter um relacionamento saudável. Então, eu conheço pessoas milionárias que são infelizes porque não tem um relacionamento vazio e não conseguem amigos, não conseguem ter uma boa saúde, por exemplo. Tem que agradecer. A gente tem que aprender a ser grato. A gente tem que aprender isso aí, Laura. A gente tem sempre que isso aí, transformação, superação, para a gente conseguir a metástase, né? Dar a virada da nossa vida. Perfeito, Vilma. Então, as transformações, tudo que ocorre na nossa vida, propriamente dito, depende de nós.
Se não dependesse de nós, ou seja, de nós que eu falo, de mim, de vocês, cada um na sua vida, a gente estaria ferrado. Porque imagina só, você tem que pedir o outro para mudar para você ser feliz. Então, quando nós começamos a compreender que os processos externos, tá? Olha só, que os processos externos nada mais são que reflexo daquilo que eu sinto internamente. Se começar a compreender que aquilo que você vê no outro é justamente aquilo que você tem dentro de você, você vai começar a ver que o seu maior inimigo se torna o seu maior amigo. Sabe por quê? Porque ele te ajuda a ver aquilo que está dentro de você na sua sombra. Você projeta no outro. Você fala, pô, Renato, mas eu não sou assim. Provavelmente você pode não expressar isso, ou por inconsciência, olha só, ou por inconsciência, ou porque está abafado dentro de você. Mas presta bastante atenção, não vemos nada externamente a não ser que esteja dentro da gente. Já pode estar controlado, já pode estar super trabalhado, mas que teve. Em algum momento ele esteve presente na sua vida, ou vai explodir como um vulcão a qualquer momento. Então o outro, na física quântica, por exemplo, o outro não existe. Porque tudo parte de mim mesmo. Tudo parte de mim mesmo. E se parte de mim mesmo, quem é o responsável pela minha felicidade? Sou eu. São as minhas escolhas. É aquilo que eu decido fazer hoje, para que o meu futuro seja diferente do meu passado. Para que eu consiga alcançar aquilo que eu determino como que vai me trazer felicidade. E é tão bacana isso, gente, quando nós começamos a compreender que eu tenho nas minhas mãos a capacidade de transformar a minha vida e transformar o que eu vivi em outra coisa. Por quê? Porque enquanto eu não assumi essa responsabilidade, quem construiu até agora teve como base a minha família, meus professores, meus avós, minha família. Só que a partir de agora tem como base eu mesmo. Porque eu já consigo olhar para o meu passado, enxergar aquilo que não presta para mim, enxergar aquilo que presta e construir o meu futuro. E nesse momento é que a gente treme na base. Sabe por quê? Porque a gente não vai ter ninguém para apontar o dedo. A gente não vai ter ninguém para falar assim, cara, você me ensinou errado. Sabe por quê? Porque nós temos a capacidade de refletir, de pensar, de analisar. E antes a gente não teve. Por quê? Porque os 95% de inconsciência que veio da infância nos trouxe até aqui. Então, sem autoconhecimento, dificilmente vai haver uma mudança digna, duradoura e que efetivamente traga você para o mundo real e que possa trazer a felicidade para você. Porque muitas vezes a gente tem medo de assumir a responsabilidade por si próprio, porque você pode se sentir nesse momento sozinho. Mas sozinho como? Sozinho porque você está construindo aquilo que você quer. E nesse momento não tem mais ninguém para você culpar. Não existe ninguém para que você possa lamentar. Por isso que grupos como foi criado o 551, ano passado eu criei o Mastermind, foram 22 dias de trabalho, tem um pessoal aqui que participou. Gente, foi mágico. Foi mágico. E como esse também foi, apesar de ter sido 5 dias, hoje nós estamos fechando aqui. Só que uma coisa eu falo para vocês, isso é a pontinha do iceberg. E se já dá uma mudança interna, se já dá um up na nossa vida, imagina se vocês continuarem esse trabalho. Que tem que continuar. A vida não para nunca. Nunca. A evolução, ela é a única coisa que não muda. Eu costumo falar, né? A mudança não muda nunca. Nunca. Ser vítima é a pior coisa. A pessoa vítima é a coitadinha que precisa... Na realidade, em vez de você se sentir coitadinha, se sente responsável pela sua evolução. Não culpada, tá? Porque o que passou, passou, gente. Não se lamente.
olha e fala assim, o que eu aprendi com isso? Porque no momento que você tem os seus desafios, né, aquilo que as pessoas consideram como fracasso, eu considero como aprendizado. Porque se eu fosse um ser iluminado, talvez, né, eu não precisasse de nada disso aqui, talvez não precisasse nem estar encarnado aqui, né? Já estava em outras bandas. Mas como eu estou na busca dessa iluminação, ou seja, o que é iluminação? Trazer cada vez mais consciência para minha mente, amor para o meu coração, eu vou cair pra caramba, porque só cai quem está tentando andar, entendeu? Só vai errar quem está tentando acertar. E não adianta apontar dedo, porque se você não está fazendo nada, você não tem o direito de falar daquele que está tentando e que está errando. Outro dia eu fui ver aí um rapaz que está dando um curso que já virou sucesso no mundo todo. Ele quebrou 17 vezes. 17 vezes. Imagina se ele tivesse tido a vergonha de parar. Thomas Edison, 10.000 vezes que o cara tentou, até que ele conseguiu inventar a lâmpada. Mas isso vem da nossa alma. Isso vem lá de dentro. E isso é construído, gente. Como você foi construído até aqui, você precisa se ressignificar, você precisa dessensibilizar situações para que você consiga, no fundo do seu coração, despertar a sua essência. Porque o que acontece até agora? A nossa existência toma conta da gente e a nossa essência fica abafada. Hoje eu convido vocês a deixar a essência de vocês tomar conta da existência. Porque sem a direção dela, a gente fica num ciclo vicioso e não entra no ciclo virtuoso. Aí você vai falar assim, Renato, mas como é que isso é possível? Vou falar que isso é possível quando eu olho para o passado e aprendo, e olho para o futuro e vejo que existe um caminho a ser seguido e ele me inspira a ir. E o que acontece nesse momento? Eu pego a minha experiência do passado, a inspiração do futuro e faço aqui e agora tudo acontecer. Porque tudo acontece aqui e agora. Sempre pergunta isso, né, Viva? A gente tem sempre pergunta como posso melhorar mais. Exatamente, para que a gente possa expandir e não nos restringir, ficar denso, ficar contraído. A evolução é expansão, a involução é a contração. Precisamos estar atentos a isso. Como o meu corpo físico, eu falei isso na live da glândula, falando da glândula pineal. Como o nosso corpo físico, ele é o tabernáculo da nossa alma, ele é a casa, né, o templo da nossa alma. Olha só, nós precisamos cuidar dele, e a melhor maneira de a gente cuidar dele é se amando. No grupo 551, a gente pegou aquela música Felicidade, né, do Seu Jorge, e a gente modificou a letra, né, que ele fala, felicidade é estar em sua companhia. Aí a gente fala que era minha, né? Na minha companhia. Então, acordar do meu lado e tomar um café reforçado, não é isso? Então, tudo comigo, porque tudo parte de mim. E quando eu canto essa música, por exemplo, para mim, é como se eu estivesse me amando, se unindo a mim mesmo. E quando eu faço isso olhando para o espelho, é um ato de ligação com a minha essência. Quando você faz isso com amor, gente, você começa a expressar essa felicidade que nós estamos falando. A gente começa a nos autovalorizar, a nossa autoimagem começa a modificar. Sabe por quê? Porque não tem ninguém nesse mundo igual, não tem ninguém nesse mundo perfeito. Pelo contrário, nós somos iguais nas nossas desigualdades. As nossas imperfeições nos tornam próximos um ao outro. Entende? E isso, a gente vai ter mais um grupo até o final do ano, Vilma. A gente vai ter mais um grupinho sim. Talvez a gente abra agora em outubro para novembro o Mastermind de novo, tá? São 22 dias de trabalho.
Muito bacana, muito gostoso aí, foi uma interação muito show. Mês que vem a gente vai repetir o 551. Oi Sheila, seja bem-vindo, bacana, bacana. Isso aí. Então a felicidade, ela é construída e a gente acredita nisso. É possível estar feliz dentro dessa confusão toda. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é uma coisa milagrosa, eu estou dizendo que é possível. Uma das condições, estava ouvindo um mestre indiano aí falando, que ele estava falando o seguinte: nós precisamos, olha só, nós precisamos calar um pouco, guardar um pouco da nossa energia. A gente perde muita energia falando bobeira, fofocando, falando merda, falando besteira, ouvindo besteira. A gente perde muito tempo fazendo coisa, gastando energia com o nosso corpo que não presta para nada. Então, e nós perdemos muito tempo e muita energia em focos que não levam, não agregam. Sou do Rio, sim, Sheila. Sou sim do Rio de Janeiro. Que não agregam valores positivos à nossa vida. Eu convido a vocês a fazer uma grande dieta na vida de vocês. A dieta da felicidade. Primeiro passo para a dieta da felicidade. Para de ver jornal. Para de ver jornal. Jornal é a coisa mais manipulativa que existe. 90% das informações são manipuladas. Sabe para quê? Para que a gente siga como manada. A gente siga como ovelhinhas lá para eles poderem conduzir a gente para onde eles quiserem. A gente nunca sabe o que é real, o que não é, porque as informações que vêm para a gente são informações que eles querem que a gente receba. E apesar disso, a gente consegue ultrapassar desde que a gente deixe isso de lado. Ah, Renato, mas eu preciso muito me informar porque a minha profissão necessita de que eu esteja informado. Bacana, veja pela parte da manhã, à noite, de 6 horas para lá, vai ver coisas ligadas à espiritualidade, vai ver uma comédia romântica, vai rir, vai brincar, vai estudar, vai ler, vai se desenvolver. Vem assistir as lives que a gente faz toda quarta-feira. Entra lá no meu canal do YouTube, tá cheio de vídeo bacana, tá cheio de coisas positivas. Por quê? Porque senão a gente vai ficar vivendo o que o mundo está vivendo. Lembra que eu falei para vocês que o mundo, ele é aquilo que eu sinto dentro de mim? Então qual é o referencial que eu quero ter desse mundo? É o referencial meu e não dele. Porque o mundo tenta imprimir em nós o que ele acha. E o que ele acha é o que os dirigentes querem que a gente ache. Agora, quando eu falo dirigente, eu não estou falando de governo, eu estou falando de economia mundial, eu estou falando de tudo que é global. Porque a quantidade de informações que a gente recebe hoje, a gente não sabe o que é manipulado, o que não é. Eu não vejo televisão quase, eu vejo... Tipo assim, hoje a minha televisão é smart, eu entro no YouTube e eu vejo aquilo que eu quero. Eu entro no Netflix e vejo algo que me agrega valor. Eu não consigo mais perder meu tempo com isso. Aí as pessoas já falaram que eu sou alienado, né? Na realidade eu prefiro ser esse alienado então. Porque eu ser esse tipo de alienado me faz feliz e me faz estar em contato com a minha essência, com aquilo que há de mais valioso em mim mesmo. E voltando lá à glândula pineal que eu falei que o nosso corpo, ele é o templo da nossa alma. Nós somos verdadeiras antenas de todas as energias que estão em volta da gente. Cara, o horário passa rápido pra caramba. Então nós temos que nos perceber, tá, como energia. Nós não somos matéria. A matéria não existe. Ela existe como uma condensação da energia. Se ela é condensação de energia, ela é energia, ela não é matéria. Correto? Então a matéria é uma grande ilusão que faz com que a gente se perca, tá? Naquilo que as pessoas nos colocam como verdade.
Então, a partir do momento que eu entendo que o meu corpo é o tabernáculo, é o templo da minha alma, eu começo a perceber que eu estou nesse mundo captando energias que propriamente às vezes não são minhas, mas que a minha frequência faz com que eu capte. E isso quem faz é a própria pineal, que a pineal ela tem uma camada de mineral chamado apatita, que ela torna ela bem eletromagnética. E como a nossa pineal ela que controla os ciclos circadianos do nosso corpo, ou seja, noite e dia, ela estimula a melatonina a partir das 18 e estimula a serotonina quando nós estamos acordando, quando o mundo está acordando. E olha que perfeição! Por isso que nós sofremos influências lunares, influências solares, influências astrais, influência dos planetas. Porque o nosso corpo, ele é um microcosmo desse macrocosmo. Nós somos uma coisa só que em expressões diferentes. É um cristal, sim. E o pior disso tudo, que a gente não sabe, é que eles colocaram flúor na nossa água. Por que será que botaram flúor na nossa água? É para que a sua pineal, a minha pineal, seja cristalizada. E se ela fosse cristalizada muito cedo, você perde justamente a conexão com os mundos espirituais, porque ela é esse elo praticamente de ligação com os mundos sensíveis. E além disso, ela controla o seu coração, ela controla o ciclo menstrual, ela controla a pressão cardíaca, a sua pressão arterial. E além disso, ela estimula dois neurotransmissores que são indispensáveis para a sua saúde, que é a melatonina, que te faz dormir bem, e a serotonina, que te dá aquela ânsia, aquela vontade de viver, aquela expressão máxima. Então as pessoas que não pegam sol, por exemplo, elas têm uma certa dificuldade de produção de serotonina, mas só que a serotonina também é produzida quando você faz ginástica, quando você, logo no raiar do sol, você poder olhar o sol, visualizando ele dentro da sua pineal, lá no meio da sua cabeça. 5 minutinhos, você fecha o olho assim, deixa ele bem fechadinho, olhando para o sol durante 5 minutinhos. Você ajuda a sua pineal a ficar fortificada e você produz serotonina. A reposição de melatonina ela deve ser feita se você tem realmente problemas, porque senão você atrofia a produção natural de melatonina. Agora, se você toma a melatonina pela manhã, por exemplo, ela ajuda você a ficar mais calma, ela é um dos maiores antioxidantes que nós temos no corpo e ela estimula a sua serotonina, desde que você tome de manhã, ok? Foi muito interessante, teve uma vez que eu só um parênteses rapidinho, a minha esposa comprou lá a melatonina, né, que estavam falando de ser antioxidante e tal. A gente nem tomou por não dormir bem, porque a gente até dorme bem. Apesar de que agora eu estou meio ansioso, estou acordando bem cedo aí, mas é porque nós estamos lançando um produto e requer muito trabalho aí, mas isso faz parte da vida, né? Então eu fui tomar melatonina, eu fiquei alucinado à noite. Por quê? Porque deve ter sido uma enxurrada de melatonina no meu corpo. Eu fiquei doidão, eu falei, cara, isso aqui, eu tô vendo até anjinho voando no meu teto aqui, ó. Mas para você ver como é que o nosso corpo ele é perfeito. Então, a gente só deve tomar realmente uma suplementação se o nosso corpo estiver faltando e não estiver produzindo. Porque se ele estiver produzindo, você vai atrofiar a glândula, e isso não é legal, tá? É que nem a testosterona, né? Os caras que tomam muito hormônio para ficar fortão, acaba tendo os testículos atrofiados e acabam, no período que eles estão tomando, pelo menos, eles não têm a espermatogênese e ficam estéreis durante aquele período, apesar que muitos voltam depois ao normal, ok? Então, a felicidade, ela engloba vários fatores e a nossa autoestima está intimamente ligada para ela. Normalmente a gente precisa, eu oriento o seguinte: se for tomar a melatonina, eu peço para vocês buscarem de repente um médico da ortomolecular e procurar uma farmácia de manipulação, mas que seja fidedigna, tá?
Minha esposa trabalha com uma, mas é fidedigna, a gente viu selo de qualidade, viu uma opção de coisa, então vocês têm que ter isso, tá? E quem precisar de estímulo de melatonina, existe um óculos chamado Blue Blockers, ou seja, aquele que bloqueia as luzes azuis, que são aquelas que estimulam, né, a você estar em vigília, e você, quando bloqueia essas luzes, você começa a produzir melatonina. Então, tipo assim, se você está em casa de bobeira, vai ficar em casa, você bota o Blue Blockers, você vai até dormir, você fica com ele. É um óculos amarelado, abóbora, você bota aqui, vende na internet, não é muito caro não, tá? E vocês conseguem produzir a melatonina. O seu corpo começa a produzir a partir das 18 horas, ok? Então, gente, eu vou ver aqui que eu preciso responder, que eu já falei pra caramba, né? Se deixar eu vou falar até amanhã. Então, eu falo o seguinte, o que é felicidade? A gente já conversou, né? Essa definição, ela não existe, porque a felicidade, ela é justamente aquilo que eu preciso para me sentir completo, e ela vai mudar sempre. Agora, existe um fator, tá? Um fator que é indispensável, é o bem-estar interior. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, o auxílio ao próximo, tá? Ele está dentro dessa satisfação interna. Não auxílio no sentido de querer obter um reconhecimento, mas um auxílio por amor, um auxílio de verdade. Isso ajuda a gente pra caramba nessa felicidade. Segundo, ser grato pela sua vida, ser grato por você abrir os olhos pela manhã e poder ter mais um dia, porque todos os dias morrem não sei quantas mil pessoas, todos os dias que não abrem os olhos, ou seja, dormem e não acordam. Então, você estar vivo, você abrir os olhos é uma bênção. Agradeça por isso, agradeça por tudo, pelo seu alimento, alegria pelo seu ar que você respira, pelos seus 5 sentidos. Agradeça. Isso faz você feliz. Talvez essa seja a fórmula da felicidade, tá? Aí outra pergunta aqui, quando me sinto feliz, percebo que não dura muito tempo. Qual o motivo disso acontecer? Normalmente, quando me sinto feliz e percebo que não dura muito, está ligado a fatores externos. Você está colocando tipo assim, eu vou comer um chocolate, vou ficar feliz, né? A mulher fala muito isso, né? Muita gente quer... Mulher não, né? Ser humano que precisa de serotonina. Por quê? Porque o chocolate, principalmente o chocolate mais amargo, além de fazer bem, ele estimula a serotonina. Então ele dá aquela sensação de bem-estar nossa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente coloca externamente, a felicidade ela fica assim. Evidentemente que a nossa vida ela não é ela não é linear, né? A nossa vida ela tem altos e baixos. E os altos e baixos elas estão ligados a fatores de percepção externa. Se eu, Renato, estou focado em algo que é externo a mim mesmo, eu vou me sentir feliz hoje, triste daqui a pouco péssimo, daqui a pouco feliz de novo. E essa alternância emocional, sabe o que acontece com a gente? Desgasta a gente. Por isso que a meditação, tá? A meditação ela é um fator importante, porque faz com que o nosso cérebro relaxe um pouco. O homem mais feliz do mundo é um monge budista, e pegar a Universidade de Harvard fez um experimento com ele e verificou que a quantidade de serotonina que ele tinha, né, era bem alta. E por que isso acontecia? Justamente porque ele não se preocupava nem com o bem nem com o mal, ele não se preocupava nem com a felicidade nem com a tristeza. Ele observava e vivenciava cada momento. Então, nesse momento, tipo assim, eu tô feliz, pô, bacana, vamos aproveitar. Tô triste, observa e não se identifica. Apenas é um momento que passa. Em algum momento ele vai passar. Agora, como fazer isso? Olha só, como fazer isso conscientemente? Como fazer isso através de escolhas. Escolha ver filmes bons, escolha ler livros bons, escolha estar bem com pessoas boas que estão buscando aquilo que você quer e as pessoas que são melhores que você. Porque no momento que você estiver triste, essas pessoas, essas condições vão trazer você de volta.
Você está entendendo? Porque quando a gente tem a tendência de se vitimizar, de pegar esse passado que a gente não quer mais e ele puxa a gente. Então, escolhas, tá? Escolha. Vamos lá, outra. Não se prenda a nada externamente. Tenta viver, tá? Sem se identificar com o bem, com o mal, com aquilo que é felicidade, com a tristeza. Porque sempre quando você se sentir muito feliz, eu já ouvi pessoas falar assim, cara, tá tudo muito bom. Eu já sei que daqui a pouco vem merda. Olha só como é que é. Ah, tá, eu estou me sentindo feliz. Ah, já estou com medo de ficar triste. Eu milhões de vezes já ouvi isso. Por quê? Porque você está preocupado. Então a própria felicidade traz preocupação para a pessoa, porque daqui a pouco ela vai se sentir triste. Então, se eu não me identifico com aquilo e fico eufórico, porque o que acontece? Legal, estou feliz, vou curtir a minha felicidade. Ah, estou triste, por que eu estou triste e tal? Ah, faz o seguinte, vou ver um filmezinho, vou ver uma comédia, vou ver isso, vou comer uma pipoca, vou encontrar com meus amigos. Essa situação, escolhas, faz com que o momento de tristeza, que é natural em todo mundo, é natural. O que não é natural é viver na tristeza, é trazer ela para a sua realidade, é fazer com que isso se torne uma constante na sua vida. Isso é problemático. É que nem o medo é normal. A fobia já é a exacerbação desse medo, é viver o medo como se fosse seu. Como se fosse uma realidade, não é. Outra pergunta aqui, ó. Dormir afeta o nosso nível de felicidade? Sim, tá? Existe uma terapia, chamada terapia do sono, que chega a curar câncer. As pessoas são induzidas, tá, a dormir durante um período enorme e elas se curam praticamente. O sono, isso vai variar de universo para universo, de pessoa para pessoa. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu necessito em torno de 6 horas a 6 horas e meia de sono, no máximo. Eu não posso passar disso, porque se eu passar eu vou ficar preguiçoso, eu fico meio para baixo. Então cada um é cada um. Tem gente que precisa de 8 horas, tem gente que precisa de 10 horas, cada um precisa de alguma coisa. Você precisa saber aquilo que você precisa, por isso que o autoconhecimento liberta. Afeta o nosso nível de felicidade, por quê? Porque vai afetar o seu nível de serotonina e de melatonina no corpo. O livro Poder do Agora é espetacular para isso. E, na realidade, esse livro nós lemos e eu falo para vocês, realmente, só se presentificando você consegue fazer o que nós estamos falando aqui agora. Então, dormir afeta o nosso nível de felicidade e afeta a nossa autoestima propriamente dita. Aí, outra pergunta que é a última, que a gente não vai dar tempo. Só temos, acho que 5 minutinhos. Daqui a pouco o Instagram tira a gente do ar. Ó. Tenho tudo que dizem para ser feliz, mas eu não consigo me sentir feliz. Ou seja, ele tem tudo, mas não tem nada, né? Por quê? Porque a felicidade, ela é uma condição que tem que ser anterior à materialidade, tá? Ela é uma condição interna, ela é uma condição de consciência, não é uma condição de ter, é uma condição de ser. E há uma confusão muito grande entre ter e ser, porque a nossa sociedade, ela foi fundamentada num capitalismo selvagem, onde eu sou caracterizado, a minha personalidade, eu valho aquilo que tenho e não aquilo que sou. Por isso que hoje as pessoas querem roubar, as pessoas entram para determinadas profissões já pensando em se dar bem. Então a corrupção se alastrou pelo mundo porque as pessoas, elas queriam ser importantes. E querer ser importante, olha só, querer ser importante é o ter e não o ser. Só que as coisas vieram mudando de uma tal maneira, por quê? Porque a quantidade de suicídios, a quantidade de divórcio, a quantidade de pessoas infelizes, quantidade de pessoas tomando Rivotril e outras coisas mais, é gigante dentro da nossa sociedade e principalmente dentro das pessoas que são muito ricas, que esqueceram da família, esqueceram dos amigos para ter alguma coisa e achar que iriam ser valorizados por aquilo. É muito interessante, né? Então o que acontece?
As pessoas que estão focadas no ter provavelmente não vão ser felizes. Para a gente fechar aqui, fizeram uma pesquisa de pessoas doentes terminais e perguntaram a elas se elas pudessem ter a chance de voltar atrás e fazer algo, e elas perguntaram, elas falaram que elas fariam tudo aquilo que elas nunca fizeram, e principalmente ligado à família, a amigos e à própria saúde. Então, vamos tomar cuidado, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, aí eu vou vender meu peixezinho aqui, eu estou lançando essa semana um manual, um guia prático de autoestima e felicidade, que está indo com vários vídeos de workshop, de técnicas, de exercício de meditação, autohipnose guiada. Caso vocês tenham assim, algum interesse, quem tiver aqui, bota seu e-mail para mim lá na minha, ou no meu zap, ou em qualquer lugar que vocês possam me encontrar. Na BIOS tem o contato meu lá, que eu vou gerar um código de desconto para vocês, somente para quem está aqui nesse grupo. E aí eu passo para vocês, tá bom? Gente, adorei estar com vocês. Quem fez parte do grupo 551, amei estar com vocês, foi muito legal, foi muito proveitoso e espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram continuar nesse caminho, é só falar comigo aí que vocês vão receber um código a partir dessa semana que entra, e aí vocês vão ter acesso a ele com desconto, tá bom? Um beijo no coração, um excelente final de semana para vocês, com muita felicidade, muitas realizações e muito amor no coração de vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.